Eu quero contar antes uma história, né? Porque a história ela acaba ensinando a gente, né? Pelo menos a gente deveria aprender com a história, né? É, Erros novos, mas não erros velhos, né? É o que a gente tem que buscar sempre para a vida, né? Então, a história mostra aquilo que a gente já fez de errado e aí a gente deveria então aprender com isso e não cometer esses mesmos erros, né? Mas há uma peculiaridade aqui, né? Eu me recordo que há quase 30 anos atrás, quando comecei minha carreira docente, né, a minha primeira palestra, né, como professor foi justamente numa semana de contabilidade e a palestra era sobre a reforma tributária lá, né? Estou falando de 1995, eu comecei minha carreira em 94, 1995, para ser mais exato, lá na Unixul, eu dava aula, inclusive, de tributário para os cursos de administração de empresas e contabilidade, e minha primeira palestra foi sobre a reforma tributária, né? Uma das coisas que eu me recordo até de abordar foi dizer que a reforma tributária não sairia, que ela não aconteceria, né? E elenquei lá uma série de, de motivos para isso, né? Bom, estamos aqui quase 30 anos depois e a reforma tributária parece, né? Ela foi aprovada em primeiro turno, né? Perdão, em primeira votação, na verdade, na casa numa das casas legislativas, em primeiro e segundo turno, e a gente então agora caminha para a votação na segunda casa, lá que é o Senado da República, né? Só para a gente entender isso, né, e contextualizar isso de maneira adequada, né? Como é que como é que a gente tem que entender, na verdade, a questão da tributação, né? Se a gente pegar os autores lá, né, meados da década de 60 e 70 no Brasil, né, e a gente começar a olhar como eles narravam as discussões havidas que antecederam a criação do Código Tributário Nacional de 1966, né? Quando você pega o livro, por exemplo, do professor Alfredo Augusto Becker, né, que ele fala lá do manicômio, né, tributário e tal, vamos lembrar que a gente tem essa discussão sobre a dificuldade de você construir, na verdade, um modelo justo de tributação, um modelo que atenda às necessidades do Estado, né, e a possibilidade da população em ser tributada, né? Essa é uma discussão que é muito difícil, né? E por que ela é difícil? Porque é evidente que são interesses que acabam se antagonizando, na verdade, né? Então, você vai perceber que essas mesmas discussões acontecem na Itália, na França, em qualquer lugar do mundo, inclusive quando você vê lá a criação dos próprios sistemas europeus de tributação, a gente percebe que efetivamente havia ali já uma grande preocupação, né, nesses países, com, inclusive, a percepção da injustiça que acabava se perpetrando nos sistemas tributários que estavam sendo impostos, né? Quando a gente pensa no Brasil, e é bom a gente entender, portanto, a nossa história um pouquinho, né? Eu vou lembrar que quando a gente sai do sistema, na verdade, é, monárquico para o sistema republicano, federativo, né? A gente, ainda que tivesse saído mudando de sistema, a gente continua com a tributação assentada praticamente na questão das importações e das exportações, né? A gente tinha lá um arremedo de imposto de renda, coisa parecida, mas efetivamente, né, a gente ainda não tinha lá bases tributárias muito sólidas que fossem capazes, na verdade, de assegurar arrecadação suficiente para que o Estado pudesse realizar aquilo que é o seu dever, né? Em 1922, né, se eu não estiver em erro, vai se criar um imposto sobre consumo, né? Esse imposto sobre consumo seria aí, sei lá, o avô do nosso ICMS, mais ou menos, né? Esse imposto sobre o consumo, a priori criado, então, ah, ah, tendo por competência a União, né, como ente competente a União, a gente então vai perceber que existe então a migração, portanto, de um regime tributário, né, o início da migração do regime tributário. E é exatamente pela dificuldade que se tinha a essa época, né, que
A gente vai perceber que em 1934, com uma nova Constituição ali, né, que é a primeira Constituição de Getúlio, que então traz para dentro do texto constitucional a questão da trama ali das competências e da divisão, na verdade, de arrecadação. É aí, inclusive, que esse tributo ali, como eu falei para vocês, sobre consumo, vira o Imposto sobre Vendas e Consignações, que é o antecessor do ICMS, né? Só para contextualizar. E é justamente ali que a gente, então, passa a tratar das questões tributárias também no texto constitucional. É ali que a gente, então, começa a efetivamente ter um sistema, né, tributário nacional. Né? A gente começa a criar, portanto, ali uma divisão, né, de poder de tributar e de repartição, portanto, inclusive das receitas tributárias. Né? Esse mesmo modelo ele continua em 1946 com a outra Constituição, que é a Constituição da Redemocratização do país, mas a percepção, inclusive, de que tudo isso ainda não atendia a uma necessidade, que era ter um sistema nacional bem desenhado, né? Porque eu vou lembrar, a Constituição, na verdade, só estava criando ali as competências, só estava delimitando competências, né? Sem exatamente criar, portanto, regras para o exercício dessas competências, é quando, então, a gente percebe que começa um debate muito mais vigoroso em meados da década de 50 sobre essa questão de se criar um sistema nacional, né, tributário. Então, ter-se uma lei nacional que pudesse, com base, inclusive, nessas competências tributárias, aí, portanto, estabelecidas no texto constitucional, pudesse, na verdade, dirigir a atividade de tributar dos entes da federação. Né? Esse é o pano de fundo histórico. É bom lembrar que, assim, é basilar até que a gente faça aqui menção, né, ao trabalho ali, que é a dissertação de mestrado, se eu não tiver em erro, do professor Aliomar Baleiro, então, deputado federal, né, que participa ativamente, inclusive, da criação do próprio Código Tributário Nacional, né, e há uma dissertação de tese dele, uma dissertação de mestrado dele, que vai versar sobre limitações ao poder de tributar. Estão ali, então, portanto, lançadas com base no trabalho lá do Guido de Hará, né, da Argentina, tal, e de outros tributaristas como Ernest Blumenstein, né, lá na Alemanha, na Suíça, aliás, começa-se, então, a perceber que era necessário a gente ter uma lei que criasse, né, efetivamente esse sistema tributário nacional, para que ele pudesse funcionar de maneira adequada. Né? Ou seja, cria-se, portanto, regras para que o Estado e todos os seus entes todos os entes da federação tenham, portanto, limites ao poder tributário e cria-se a eficiência arrecadatória, na verdade, que o Estado tanto precisa. Né? Eu vou lembrar que o então ministro, ali em 1954, se eu não tiver erro, 55, que era o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, ele nomeia, ele constitui uma comissão de estudos nesse sentido, né? Encabeçada pelo professor Rubens Gomes de Souza, depois participaram também o professor Gilberto Lioacanto e tal, e essa comissão acaba entregando os trabalhos e, com a ajuda do então deputado Aliomar Baleiro, como eu falei, essa lei, né, geral, essa lei nacional em matéria tributária, né, é aprovada e passa a viger, então, em 1966. É o que a gente conhece ainda hoje como Código Tributário Nacional, nosso tão surrado e tão sofrido Código Tributário Nacional. Né? Mas vamos lembrar que é o seguinte, se você parar para pensar que, então, entre lá, por exemplo, só para vocês entenderem que quando a gente mexe no sistema tributário, quando a gente vai afinando o sistema tributário, toda vez que a gente mexe nesses sistemas, eles nunca, não existe registro na história da humanidade, eles nunca diminuem a carga tributária para a população. Né? É bom lembrar, né? Isso não acontece. Eu vou lembrar que se a gente pensar, então, que lá nos idos da década de 20, quando surge o imposto sobre consumo, ele tinha uma alíquota de 10%, e aí a gente começa a pensar, né, no que é hoje o nosso ICMS, né? Vejam que a gente, então, não está falando, portanto, né, em todas essas passagens, mudanças, portanto, ali, né, de sistemas tributários, a gente não teve, na verdade, diminuição
da carga tributária, como tantas pessoas acreditam que isso possa acontecer, né? Eu gosto muito dessa frase que vocês devem estar vendo aí, que a arte de cobrar impostos consiste em depenar o pato de modo a obter o maior número possível de penas com o menor protesto, né? Proferida lá por Colbert, né? Que era um inspetor de finanças do rei Luís XIV. Eu gosto de lembrar dessa frase porque é o seguinte: se você não entendeu qual é o seu papel, né? Contribuinte, entenda, você é o pato dessa história e como pato você vai ser depenado, né? Mais ou menos, eu diria assim, a tendência é sempre ser mais depenado, porque o Estado é uma grande máquina de gastar dinheiro que não é dele, né? Então, está aqui, né, essa contextualização. É bom lembrar uma outra coisa, né? Aí a gente fala da nossa reforma tributária. Em 1966, quando surge, então, esse Código Tributário Nacional, em seguida começaram as críticas ao Código Tributário Nacional, e já começou-se, portanto, também a se falar numa reforma do sistema, mas assim, quase que, né, imediatamente, né? 1988, quando vem então a nova Constituição, e aí ela acaba alargando, na verdade, a intromissão do legislador constitucional naquilo que é o sistema tributário nacional. E por que eu estou dizendo isso? Porque esta atual Constituição, a Constituição vigente, ela achou, né, de ir mais a fundo no tema tributário, né? Ela dedica lá um bom número de artigos, lá iniciando no artigo 145 do texto constitucional, né, até o 160 e pouquinho, falando, na verdade, do sistema tributário nacional e repetindo, inclusive, muitas vezes, dizeres do Código Tributário Nacional. Só que, quando ela faz isso, quando ela acaba repetindo, ainda que esteja apenas repetindo, eu vou lembrar que ela torna, portanto, a discussão sobre aquele tema uma discussão constitucional, né? Então, é uma discussão maior. Depois, a mudança, inclusive, uma reflexão, portanto, sobre aquele tema, passa necessariamente por uma emenda constitucional, não apenas por uma reforma ali da legislação infraconstitucional e, portanto, uma reforma mais fácil de se realizar. E, para mim, essa é a grande questão, inclusive, que a gente tem que colocar na mesa quando pensa em reforma tributária, né? Esta reforma tributária recém-aprovada, aqui no começo do mês de julho, saudada por muitos como a reforma, né, tributária cidadã, como eu vi alguns professores, inclusive, aí em artigos de jornal escreverem. Esta reforma tributária, ela é fruto da união, na verdade, de duas propostas de emenda constitucional. Uma de autoria lá em 2019, a emenda 45 na Câmara dos Deputados, do deputado Baleia Rossi, e outra, na verdade, no Senado Federal, de autoria do então senador, né, Davi Alcolumbre, né? Bom, mas para vocês entenderem o tamanho da complexidade disso, né, e talvez até perceberem, né, que de boas intenções está o inferno cheio, eu vou lembrar que esta emenda, ainda que tenha sido aprovada na Câmara em 2 turnos com 370 e poucos votos, resultou um documento de 36 páginas. Isso só para falar de alterações olha o que eu vou dizer, só para falar de alterações do texto constitucional. Não estamos, então, portanto, falando da estruturação do sistema e da necessária, portanto, reestruturação desse sistema, posto que, né, a gente está trazendo novas espécies tributárias, mudando, portanto, aquilo que está dito no texto constitucional sobre as espécies tributárias, então, vigentes, o que necessita, portanto, que vai demandar, portanto, toda uma legislação infraconstitucional, como a gente vai ver mais adiante, né? Bom, esta PEC, então, ela, naquilo que eu diria assim, que atinge de forma mais intensa as empresas, ela propõe a extinção, né, de 5 tributos, basicamente, né? É a famosa conversa da criação de um IVA, né? Então, necessariamente, num primeiro momento, pensado como IVA nacional, e depois, aí, dadas as negociações, um IVA dual, que aqui a gente deu, então, 2 nomes, portanto, para uma mesma matriz tributária, mas eu vou lembrar que esta PEC, portanto, previa, né, Beres, ela pensou, né, a extinção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IMS, do ISS, o Imposto sobre Serviços, do PIS, que é uma contribuição da União, da COFINS, né, que é outra contribuição da União, e o IPI, né? Só que
No PEC, ela o faz, né? No PEC, então, portanto, ela está extinguindo estes 4 tributos, ela nos dá, né, nos presenteia, né, com 4 novos tributos, né? O imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços, o imposto seletivo e as contribuições dos estados, né, que a gente vai falar, então, daqui a pouquinho. Então, nós estamos trocando, na verdade, 5 tributos incidentes sobre o consumo, né, por 4 tributos a princípio. Então, não sei exatamente se, dado todo o trabalho que vai ter que ser feito, se a gente está ganhando alguma coisa efetivamente com isso, né? Particularmente, entendo que não, né? Bom, a primeira pergunta que estamos fazendo aqui é se eu acho que... Bom, lógico que a pergunta é sobre a questão de você federalizar, na verdade, essa tributação, e, portanto, se ela seria melhor a gente ter um tributo sobre o consumo nacional da mesma forma que existe no resto do mundo. Eu vou dizer que sim, é evidente que esse seria o mundo ideal, mas nós temos um grande problema nesse sentido, né? Que é a questão das competências, né, e da autonomia dos entes federativos, né? Eu não acho que seria fácil, na verdade, se convencer prefeitos e governadores a se render, portanto, a uma perspectiva do principal tributo que se tem, portanto, às mãos, estar ali sob a batuta, né, da União Federal e aí, eventualmente, depender dos seus repasses, ainda que a gente possa criar bons mecanismos de repasses, portanto, né, ainda que o histórico brasileiro sobre repasses da União para os entes federativos não seja dos melhores, né? Bom, mas sim, acho que seria a alternativa mais assim adequada, mas tem uma construção política que não é simples, que não é fácil e que teria que ser dimensionada. E talvez esse tenha sido até hoje o maior entrave, né? E talvez esse seja o mérito até, talvez, dessa proposta que está aprovada, ter conseguido, na verdade, caminhar, mas lembrando, só que caminhou, só que trocando 5 por 4, né? Não trocando, na verdade, 5 por um único só, né? Bom lembrar isso. Bom, pensando nisso, vamos ver se o slide me ajuda aqui a trocar, né? Ajudou. O que a gente tem que entender do que foi aprovado efetivamente, portanto, dentro dessa proposta de emenda constitucional, né? Então, aquilo que impacta efetivamente as empresas no primeiro momento é o seguinte: bom, a reunião do PIS e COFINS, né, num único tributo, chamado de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, essa CBS vai ser cobrada pela União. Bem, então, PIS e COFINS, e eu vou lembrar que o PIS e COFINS criado lá atrás, na verdade, como contribuição social, portanto, ela tem que ter uma destinação própria, em razão, inclusive, até daquilo que foi um artifício criado no governo Fernando Henrique, chamado desvinculação das receitas da União. A gente distorceu aquilo que é a natureza da PIS e da COFINS, e ela virou esse monstrengo aí que acaba contaminando todo o sistema produtivo do país, tal. Então, mas não importa, a PIS e COFINS vão embora, elas acabam unidas, né, e passam a se chamar CBS. BIM. A União, então, cobra, regula a CBS e assim caminha a humanidade. O item número 2, de impacto para as empresas, o ISS e o ICMS se reúnem, viram, portanto, um tributo chamado Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, né? E olha que interessante, né? Eles vão compartilhar, né? Então, municípios e estados vão compartilhar a regulação, inclusive, desse IBS, num conselho, né, federativo, que deve, então, ser criado e regulamentado após a emenda constitucional. É uma espécie de CONFAS aumentado, um super CONFAS. Por quê? Porque o CONFAS hoje tem a participação dos estados e do Distrito Federal, ele passa, portanto, a ter a participação apenas, ele passa a ter a participação dos estados e de alguns representantes dos municípios. Aí existe lá um método de composição, portanto, dos representantes dos municípios, tal,
que também ainda não está muito bem definido, isso ainda não está muito cediço, não, mas o que temos aí neste momento é a substituição desses dois tributos, né, do ICMS e do ISS, pelo bendito do IBS. O IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na verdade, continua sendo da União, mas ele deixa, na verdade, de se chamar IPI e passa a virar o imposto seletivo, né? É um imposto que deveria, então, incidir sobre aquelas, digamos assim, sobre aqueles produtos, né, em especial considerados, né, ou supérfluos, ou, na verdade, nocivos, né, ou contra alguma política, na verdade, que seja importante e relevante para o país. Né? E por que eu falo isso? Porque a própria emenda constitucional, inclusive, quando ela faz o desenho do sistema, alterando lá o artigo 145, né, ela fala, né, ela introduz mais alguns princípios que devem ser observados, e dentre eles, né, ela fala do princípio da defesa do meio ambiente em matéria tributária, tal. Então, entendo que esse imposto seletivo trataria de temas, inclusive, tanto ambientais, né, portanto, tributando produtos que fossem efetivamente nefastos, ruins para o meio ambiente, ou, né, incidiria para produtos considerados supérfluos, por exemplo, como joias, como perfumes, essas coisas todas, nos moldes que a gente já tem, inclusive, hoje e tal. Né? Vou lembrar que o IPI ele observa esse princípio da seletividade. E um jabuti que foi colocado nessa história toda aí, que está causando muita discussão, que é a criação de uma contribuição em proveito dos estados, né, sobre bens destinados à exportação, né? E aí, mas na verdade são bens primários, na verdade, destinados à exportação, então, eventualmente, como minérios, petróleo, produtos agrícolas. Bom, ninguém sabe exatamente que desgraça será essa. Só se sabe, na verdade, que isso foi colocado ali na derradeira das horas, encaixado ali, ninguém sabe exatamente o que é que se pretende, né? Ou até, digamos assim, desconfia-se do que se pretende com isso, mas é um mecanismo bastante perigoso, porque a gente dá aí, portanto, a oportunidade de cada estado criar lá, né, portanto, a sua, digamos assim, dinâmica própria de tributação desses bens. Os setores, na verdade, que exportam esses bens estão bastante preocupados com isso. Então, de maneira geral, eu diria assim que aquilo que tem impacto para as empresas são esses os 4 pontos mais relevantes, né? Mas o que a gente, na verdade, tem hoje aqui, né, como no nosso bate-papo, é aquilo que nos move, nos gera maior preocupação, né? E aqui, então, eu achei por bem destacar alguns pontos. Né? Primeiro, a questão da cumulatividade, portanto, desses tributos, né? Tanto, portanto, do IBS quanto do CBS. Eu vou lembrar que a não cumulatividade desses tributos ela está prevista no texto constitucional, né? E quando eu falo desses tributos, eu quero me reportar ao que nós temos hoje. Né? Quando a gente fala de CMS, a gente já fala da não cumulatividade, né? E a gente tem que pensar que, portanto, essa não cumulatividade é um mandamento no texto da Constituição. Né? No entanto, de forma bastante, digamos assim, assintosa e bastante, eu diria assim, descuidada até, né? Os entes federativos, eles não respeitam essa perspectiva da não cumulatividade porque eles criam sérias restrições ao aproveitamento de créditos, né? Em verdade, isso já ocorria, até por força da Lei Complementar 87, lá, /95, a famosa Lei Candir. Então, a gente já tem, em âmbito nacional, uma lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, que já criava uma série de senões para o aproveitamento dos créditos de ICMS. Né? E aí, cada estado, no seu regulamento de ICMS, criava outros problemas nesse sentido, outras dificuldades nesse sentido. Então, quando a gente olha, na verdade, né, para essa dinâmica que está aqui pensada
tributário, seja pelo IBS quanto o CBS, né? Vou lembrar que, por exemplo, quando a gente fala do PIS e COFINS, também o sistema da não cumulatividade é bastante, digamos assim, ruim, né? Não acho que ele seja dos melhores sistemas, não. Mas a primeira dúvida que nos causa, e o primeiro impacto que me parece que nós teremos aí que enfrentar, é justamente o seguinte: mais uma vez, o nosso legislador constitucional fala da não cumulatividade, só que ele joga para o legislador infraconstitucional, ou seja, para a lei complementar, a regulação dessa perspectiva do aproveitamento de créditos para dar efetividade à não cumulatividade. Pergunta que eu faço. Se a gente já tem dificuldades hoje, uma legislação que a gente já conhece há muito tempo, há décadas, né? O que é que nos garante que a nova legislação, que uma nova lei complementar vai nos permitir a não cumulatividade de maneira tranquila, ou seja, o aproveitamento de créditos de uma etapa por outra sem qualquer tipo de problema ou sem qualquer tipo de restrição? Não temos essa garantia. E, para mim, só da gente não ter essa garantia, a gente já deveria, na verdade, digamos, a gente já devia ligar o nosso radar, né? Aliás, assim, uma pergunta aqui que fala: você não acha, né, que a reforma tributária aprovada assim a toque de caixa tem um objetivo puramente político? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque se a gente pensar do ponto de vista, né, como eu estou expondo aqui, da ciência, que a gente pode dizer assim, né, do direito tributário, a gente não aprovaria uma reforma dessas, né? É simples como isso, né? E, começo dizendo até pelo seguinte: um sistema que se propõe, na verdade, a simplificar, e esse sistema que se propõe a simplificar, né, dizendo que vai eliminar uma série de tributos, blá, 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 ele troca 5 por 4, só para pensar, por exemplo, da questão da tributação aqui, né, de grande impacto para as empresas, a gente já tem que duvidar dele, né? E mais, né, uma emenda constitucional que me diz assim: olha, a gente está criando esse novo sistema aqui de tributação bacana, mas fiquem descansados que os créditos tributários ali, né, decorrentes, eles vão, na verdade, ser compensados de uma etapa para outra, mas a gente só acerta isso mais adiante numa uma lei complementar. Quando a gente olha para isso, então a gente fica realmente preocupadíssimo e tem a certeza de que alguma coisa de errado há, né? Então, eu estou falando desse aspecto aqui da compensação, né? Quer ver, há uma outra questão, né? Como a gente vai ter, na verdade, um período de transição, é bom lembrar que a gente vai trabalhar durante um bom tempo com um sistema tributário nacional existente, vigente até aqui, né? Até então passar para um novo sistema. A questão é que as empresas vão continuar gerando, na verdade, créditos tributários, por exemplo, e a pergunta, né, que se faz é a seguinte: tá, e como é que vai fazer isso depois? Como é que vai estar o aproveitamento desses créditos? O que a gente tem visto aí é que, em nível federal, esse aproveitamento dos créditos vão se dar em até 240 meses, né? Em nível estadual, estamos falando de aproveitamentos aí em até 60 meses. Quer dizer, eu olho para isso e fico pensando assim: misericórdia, né? Sei lá. Bom, então, a primeira coisa que você devia ligar o seu radar como empresa que, né, efetivamente, a questão do aproveitamento de créditos, a não cumulatividade, ela já não é boa hoje e nós não temos garantia de que ela vai melhorar, né? Não me parece que a gente tenha essa garantia nesse momento. Outro ponto, pessoal, e eu sei que vocês devem estar olhando para isso, cara, do lado aqui está escrito iludido, iludido é pior que louco, né? Mas é mesmo, né? Porque no fundo, se você está olhando para essa reforma tributária aqui achando que alguma coisa vai melhorar, olha, acho que você deve repensar ali, fazer um bom exame da sua sanidade, né? Mas lógico que aqui falo isso, né, com o conforto da crítica de quem gostaria de ver construído um sistema mais razoável no país, né? Mas a gente também tem que fazer o seguinte debate, pessoal: uma reforma tributária que
se realiza sem que nós façamos uma reforma administrativa de verdade no país, ela está fadada a dar um problema, né? Porque há um interesse muito, digamos assim, que é muito incongruente aqui, na verdade, em cima da mesa, né? Porque, veja só, enquanto uns querem, na verdade, que uma reforma possa diminuir carga tributária, o interesse do Estado, na verdade, vai ser em manter ou aumentar a carga tributária porque ele não consegue controlar o seu gasto, né? Vou lembrar no levantamento feito aqui, divulgado, acho que na segunda-feira, pelo Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, nós temos lá um gasto só, né, de uma casta, assim, uma fina flor, por exemplo, daquilo que é o funcionalismo público, né, que consegue furar o teto do Supremo, só para dar um exemplo do que é o desperdício, né, e o gasto público, da ordem de 3 bilhões de reais, 25 mil pessoas que gastam 3 bilhões de reais nos cofres públicos, furando, inclusive, o teto legal com pequenos, digamos assim, arranjos, né? Então, se a gente não debate com vigor a reforma administrativa, repensando, portanto, tudo aquilo que a gente tem de estrutura de Estado e de gestão do Estado e de uso da máquina, não há, na verdade, sistema tributário que possa atender, é simples como isso. Então, a gente está começando, na verdade, efetivamente uma casa pelo teto e não pelo alicerce, é simples. Então, efetivamente, a gente está fazendo aqui uma reforma em que vamos nos arrepender dela, porque vamos perceber que ela vai ficar pior, que ela vai efetivamente nos tributar mais. Bom, pronto, falei. Mas vamos lá. Para mim, outro ponto, né, que também é um negócio assim de louco, né, quais são as alíquotas? Nós estamos topando fazer uma reforma, vai criar IBS, CBS, lá. Aí o ministro Fernando Haddad diz que a alíquota vai ser 25, depois falou que vai ser 28. A pergunta é, qual vai ser a alíquota? Quais serão as alíquotas? Onde a gente chega? Porque a gente já sabe como funciona isso, né? O que vai acontecer é que todos aqueles setores mais organizados vão conseguir regimes político bem estruturado, vai ter lá uma BNS e vai pagar talvez a mesma coisa que paga hoje, ou pagar menos, não sei, mas assim, seguramente a grande massa da sociedade vai absorver uma carga maior. Eu diria que a gente, inclusive, se a gente quiser dizer que a gente tem um IVA com outro nome, mas que a gente tem um IVA dual, blá, 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 seremos talvez a nação do mundo recordista em alíquota de IVA. Eu arrisco dizer aos senhores que esse IVA vai, na verdade, bater os 30%. É simples como isso. E aí, olha que interessante, a gente faz uma reforma, né? Faz a reforma ali, mexe no texto constitucional, né? Não faz o que devia fazer no texto, mas tudo bem. E aí a gente confia que a lei complementar, que a lei ordinária, inclusive, que eles vão votar depois, eles vão apresentar essa minuta dessas leis até agora, quer dizer, eles ainda vão debater, né? Isso vai ficar para depois, né? Isso vai ficar talvez para o ano que vem, não sei, para o fim deste ano, não sei, né? Mas seguramente não, né? Nós não teremos, na verdade, ainda a visão do que serão essas leis, né? Garanto aos senhores que não teremos. Antes de aprovada no Senado, nós não teremos a visão disso. O que a gente está fazendo, na verdade, é conferindo autenticamente ao legislador infraconstitucional, né, um grande cheque em branco. Né? Aliás, cheque já não estão usando mais. Mas eu diria, você está dando, na verdade, a senha do seu Pix ali, né, para o legislador, para ele fazer o Pix do jeito que ele quiser, com o seu nome e CPF. É simples como isso. Com o seu nome e CNPJ. É simples como isso. Então, na verdade, quando a gente não tem clareza do que serão essas alíquotas, a gente já sabe que é o seguinte, coisa boa não vem. É muito simples, pessoal. Não tem como errar, né? Então, se você hoje acha aí que o ICMS, por exemplo, com a alíquota de 18, 17, 25 está caro, fique esperto, porque você vai ver o que vem aí, né?
Aliás, impacto maior, inclusive, para o setor de serviços, né? Porque se a hora a gente fizer a soma hoje, quando você pensa, por exemplo, em PIS e COFINS, né, com 3,65%, mais 5% de ISS, nós estamos falando de 8,65%. Se vier uma alíquota, né, da CBS, por exemplo, sobre o teu serviço ali, da ordem de 25%, ela praticamente triplicou aquilo que você está pagando de tributo, né? Simples como isso, não, isso é uma questão matemática. E volto a dizer, quando não se põe a debate essa matemática, quando essa conta não fica clara para a gente, é sinal de que a conta não virá boa, pessoal. É simples como isso, entendeu? E eu olho para essas questões e vejo, né, que, assim, parece que as pessoas estão anestesiadas, né? Não, meu Deus do céu, será que não perceberam, né? Que efetivamente não dá para dar cheque em branco para governante? É simples assim, né? E é o que a gente está fazendo, né? Efetivamente dando um cheque em branco, acreditando, portanto, né? Que essas pessoas imbuídas do seu espírito público farão o melhor possível pela população. E não farão, não, e a gente sabe que não farão. Volto a dizer que o debate que tinha que ter sido celebrado é o debate, na verdade, da reforma administrativa, debate este que não veio, né? Mas, vamos lá, empresas, preparem-se, né? Em especial o pessoal do setor de serviços, preparem-se, porque virão alíquotas aí salgadas, e a grande chance é de que você, né, no mínimo, tenha um incremento, se você for daqueles setores ali que já parece que terão um regime especial, como o setor de saúde e tal, né? Eu diria assim, vocês já terão um incremento em torno de 50% da carga tributária sobre a prestação de serviços em si, e os demais, na verdade, a grande massa, na verdade, dos setores de serviço, terão lá um incremento que será de pelo menos umas 2,5 vezes, né? Pelo menos é o que, do que eles falam, né? Da questão do que serão as alíquotas. Bom, estou falando isso, lógico que você olha, então, mas pode ser pior ainda, então calma, porque é o seguinte, né? Para mim, o terceiro impacto é que, como a gente já mostrou, tanto nessa questão do crédito quanto das próprias alíquotas, deverão ser criados, portanto, todo um arcabouço regulatório necessário para que esses tributos possam ser cobrados, possam ser fiscalizados, e assim vai, né? Isso quer dizer o seguinte, vem toda a sorte de leis complementares, ordinárias, decretos, portarias, circulares, instruções normativas, formulários, blá, 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 blá. Eu pergunto, nós vamos sacudir o sistema, que não é um sistema simples, que é um sistema que gera hoje, olha só, interessante, outro levantamento interessante, é um sistema que já gera hoje, na verdade, 5,44 trilhões de reais de contencioso tributário. Isso quer dizer, olha, 5,44, vejam isso em relação ao PIB, o que isso significa, né? Então, quando a gente olha para isso e a gente vê que a gente vai sacudir o sistema, tem que refazer tudo isso de novo, a pergunta que eu faço, aliás, duas perguntas. O que é que garante para a gente que o sistema vai ser mais simples? Nada. Então, nós temos que confiar cegamente nos nossos legisladores infraconstitucionais, temos que confiar cegamente depois, inclusive, né, naquilo que são as secretarias de Estado, as secretarias de governo, né, os entes reguladores nesse sentido, na Receita Federal, tal. Nós vamos ter que, na verdade, confiar neles cegamente e dizer assim, amém, vai dar tudo certo, eles vão fazer isso de maneira bastante simplificada e a gente vai ter que se virar. Olha, como advogado, para ser bem franco para vocês, é ótimo. Tirando a questão da tributação aí, que vai ficar bastante elevada, mas ela ficou ótimo. Garantiu o serviço para os escritórios de advocacia e de contabilidade por 30 anos, esse negócio aí, né? Minimamente, né? Mas, assim, do ponto de vista do cidadão, né? Do ponto de vista daquele que estuda o direito tributário, né? E estudo porque gosta, na minha área de formação inicial, inclusive, mas gosto disso, a gente olha para isso e fala misericórdia, né? Mais, né? Vamos criar novas leis e aí, portanto, a gente vai ter que pensar como é que os tribunais administrativos e judiciais vão pensar, aplicar essas leis. Quer dizer, toda uma construção, portanto, que a gente já tem hoje de um arcabouço aí, né? Regulatório, né?
num arcabouço de segurança jurídica que a gente tem, se é que a gente pode falar dessa forma, ainda que não seja dos melhores, tá? Mas toda essa construção que já existe, ela é colocada em xeque e a gente agora vai partir do zero, praticamente. Essa que é a verdade, né? E vamos confiar, né? Simples como isso. A gente tem que acreditar que tudo vai dar certo, né? Mas eu acho que é mais ou menos aquela dinâmica do cara do submarino lá, né? Vamos confiar que vai dar certo. Até que deu certo um monte de vezes, mas teve uma hora que não deu e os caras morreram, simples assim. Eu olho para isso e fico aqui desesperado com isso, né? Outro ponto que eu quero trazer que é o seguinte, legal, todas essas mudanças elas vão ter um outro custo para as empresas, né? Além da insegurança jurídica, né? Que é o seguinte, elas vão ter que mexer nos seus sistemas. Outros caras que vão ganhar muita grana com isso serão justamente esse pessoal que mexe com esses sistemas das empresas. Você imagina, você vai ter que adaptar todo o teu sistema de emissão de notas fiscais, blá, blá, blá. Cara, o caos, né? As pessoas acham que isso é simples. Ah, mas vai ter um tempo para se adaptar. Uhum. Então, vai ter um tempo para se adaptar, e aí você tem que torcer, na verdade, para essas regras que estão por surgir, surjam prontamente a tempo de, né? Então, veja, eu tenho um descrédito, na verdade, gigantesco em relação a isso, e eu sei que eu pareço pessimista quando eu falo isso, né? Mas, efetivamente, sei lá, né? Volto a dizer que iludido é pior que louco, né? Se você olha para isso e acha que está normal, fique esperto, né? No poker a gente diz o seguinte, né? A gente diz que numa mesa de poker, nos primeiros 30 segundos, se você não identificou na mesa quem é o bobo é você. Então, se você ainda não entendeu quem é o bobo dessa história, é simples assim, né? Bom, para embicar aqui no final do nosso bate-papo, né? E lógico que a gente hoje está fazendo um bate-papo preliminar, por quê? Porque como a gente tem uma série de Cs a serem respondidos e um projeto que ainda tramita no Senado, pode ser que muitas dessas coisas sejam corrigidas, o que eu duvido, né? Tem um pessimismo gigante em relação a isso, ou pode ser, inclusive, que elas sejam até, digamos assim, pioradas, né? Eu não acredito, acho que deve passar esse negócio aqui, tira-se, alisa aqui, dá uma polidinha ali, acerta aqui, mas vai passar esse monstrengão aí que a gente tem, né? Como reforma tributária. Mas eu diria que logo, logo a gente vai estar batendo outro papo, né? Daqui umas 2 ou 3 meses a gente vai bater um outro papo sobre aquilo que efetivamente está posto como reforma tributária, né? E pode ser até que a gente bata outros papos porque a gente pode trazer outros aspectos aqui que não tangem apenas o dia a dia das empresas, mas a questão, por exemplo, da sucessão, do planejamento, na verdade, sucessório, societário e tal, que tem impacto nessa reforma aqui. Bom, então, estes são os impactos que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o dia a dia das empresas, mas, né, volto a dizer, iludido é pior que louco, né? Se você acredita que a reforma vai ajudar na sua vida, você seguramente acredita num desses personagens aqui, né? Você acredita numa dessas situações aqui postas, né? Isso é para você entender o seguinte, acorde, no mundo inteiro nunca se fez reforma tributária para se diminuir tributação. Não vai ser no Brasil que isso vai ser diferente. Então, não vamos ser, digamos, os primeiros do mundo, na verdade, a fazer uma reforma tributária para diminuir a carga tributária sobre o povo. Isso não existe, pessoal. O que vai acontecer é simples. Nós vamos subir a tributação, o Estado vai continuar gastando de forma ineficaz, a gente não traz à baila o grande debate da reforma administrativa, e daqui a pouco estaremos falando numa nova reforma, e nova subida de tributos, assim vai, blá, 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 blá. Eu me recordo, inclusive, quando eu comecei, né, a minha vida acadêmica, minha vida como professor, a gente falava em tributação sobre o PIB, aí da ordem de 20 e poucos por cento, hoje passamos dos 34%, e estamos aqui agora felizes falando, né, tem gente comemorando essa reforma tributária. Bom, você está comemorando, então você deve acreditar num desses personagens aí que eu fiz questão de colocar no slide, né? E aí aquela história, né? Para mim, iludido é pior que louco. Quero que vocês aqui me desculpem até
a pimenta aqui que a gente acaba usando até na crítica com relação a essa reforma, mas é porque eu adoraria que alguém conseguisse contestar os meus argumentos, me dissesse, não, Marcos, você está enganado por isso ou por aquilo, o jogo ainda está sendo jogado, então não vai ser tão assim. Não, puxa, a gente já sabe daquilo que virá como regulação infraconstitucional, então, portanto, as alíquotas serão assim. Assado. A verdade é uma só, pessoal. A gente está dando a chave Pix para o governo fazer o que ele quer dessa chave Pix com o nosso CPF e com o nosso CNPJ. É simples como isso. Beleza? Bom, mais uma vez, eu agradeço aí a participação de vocês, né, dentro da nossa proposta de fazermos esse nosso bate-papo aí dentro de 1 hora, né? Estou atendendo aqui, estou recebendo, inclusive, já um puxão de orelhas, né? Porque a gente já está chegando perto disso. Eu agradeço a vossa participação e coloco, né? Estou aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem mandar e-mails para a gente, né? Não tenho nenhum constrangimento nesse. Manda e-mail para a gente, manda mensagem para a gente. Lá você pode mandar lá para o brg@brgadvogados.com.br, que a gente responde sim, ok? Mais uma vez agradeço a paciência de vocês, a atenção de vocês numa tarde de quarta-feira, uma tarde fria, né? E espero encontrar vocês nos nossos próximos eventos, tá bom? Um grande abraço, uma boa tarde para todos vocês. Até mais.